Pessoal, vamos fazer uma série de vídeos aqui bem interessantes. Nós vamos falar de alguns aspectos mais psicológicos da ortopedia. Meu nome é Mário Soares, eu sou ortopedista, especialista em quadril e joelho, faço infecção ortopédica e tudo isso aí me permitiu estar aqui hoje levando em consideração alguns pontos que talvez poucas pessoas falem, que são os aspectos psicológicos, menos ortopedia, menos ali mecanismo de doença, menos tratamento, mas por que das coisas? Por que isso é assim? Por que isso dá problema? Por que isso confunde? Por que isso cria, situações onde fogem da racionalidade? Lembrando que os problemas, muitas vezes residem no emocional. Então, uma das coisas que é muito interessante falar é como o paciente ortopédico se enxerga. A grande maioria dos pacientes ortopédicos são saudáveis. Eles são completamente saudáveis. A pessoa está bem, chegou no final de semana, vamos dizer assim, torceu o pé e quebrou o tornozelo. Aquele paciente, a cabeça dele não é a cabeça de quem está doente, a cabeça dele é uma cabeça de quem está saudável, está rígido, só que tem um problema. E, historicamente, quando a gente fala nesses tipos de problema, parece que é trocar pneu no sábado, Você vai lá na loja, troca o pneu, alinha balanceamento e vai pegar a estrada. E a gente sabe que não é assim. E a gente tem que explicar para o paciente que não é assim. Apesar dele se sentir saudável, ele tem um problema. E aquele problema ali pode gerar outros problemas se não for corrigido da maneira correta. Se não for explicado, se ele não entender que algumas coisas na vida dele, nem que sejam temporárias, mas têm que ser modificadas. E o tratamento, o resultado está aí. Eu acho que o grande pulo do gato é a cabeça do paciente. É como a gente conversa com ele, como faz entender que aquilo ali é diferente. Existem algumas doenças, por exemplo, falar para alguém, você está com câncer. A água parou. Ele não vai fazer mais nada. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue, cuidar das coisas da vida dele, a vida dele parou para ele tratar daquele câncer, até que a coisa se normalize ou não, a vida parou. O paciente ortopédico não tem isso. Mas a gente sabe que se ele não fizer o tratamento correto, aquilo ali vai gerar problema a longo prazo e, muitas das vezes, problema para o resto da vida. Não é raro a gente ver pacientes com sequelas, porque naquele momento não foi feito o que deveria ter sido feito. Então, quando a gente dá as recomendações, faz isso, não faz aquilo, aquilo tem que ser seguido à risca. Ele tem que entender que, temporariamente, a cabeça dele tem que funcionar diferente. Tá? Então, como o paciente ortopédico se enxerga é muito importante. Eu falo para os meus residentes, para os ortopedistas mais jovens, o seguinte: você tem que desenvolver essa habilidade de saber se o seu paciente entendeu o que você falou, se o seu paciente vai seguir o que você está falando para ele fazer. Isso é muito importante. Isso aí não está no livro. Isso daí você não vai encontrar dentro do centro cirúrgico. Isso aí você vai encontrar conversando com o paciente, dedicando tempo, esquecendo que o mundo existe, focando só nele ali naquele momento e desenvolvendo assim, o querer desenvolver essas habilidades. Isso faz o resultado ser melhor. Não adianta. Muitas das vezes você faz uma cirurgia perfeita e o resultado é ruim. Aí como é que você explica? A explicação é aí, é na cabeça do seu paciente e muitas das vezes na cabeça do próprio médico. Você tem que entender que os pacientes não são iguais, as fraturas não são iguais. É o que a gente chama de personalizar a lesão, Uma artrose, uma fratura, seja lá o que for, uma dor. Aí você tem que ver assim, existe algo por trás? Sempre existe algo por trás, Existe algo por trás desse problema? Existe um ganho secundário? A pessoa está se beneficiando emocionalmente disso? No trabalho ela está se beneficiando daquilo? Porque isso aí também interfere no teu resultado. Então, essa série de vídeos que nós vamos fazer aqui é entender o seguinte: existem coisas além da própria ortopedia. Está relacionado? Tá, mas estão muito mais além do que a própria ortopedia e acredite, nesses anos todos de experiência que eu tenho, esses fatores, na minha humilde opinião, são muito mais importantes do que colocar um parafuso, colocar uma placa, colocar uma prótese. Isso aí a gente aprende, isso aí é questão de treino, é questão de dedicação. Mas essa outra questão psicológica, ela está muito mais acima. Ela está ali na questão da percepção e principalmente no querer aprender isso. Então eu falo,
para os meus colegas médicos que estão me vendo aqui. Desenvolvam essas habilidades. É aí que você vai desenvolver o seu sucesso, né, como um profissional médico, um profissional ortopedista, e você vai conseguir ajudar as pessoas. Porque se você não entende o que a pessoa precisa, qual é o problema real dela, você não vai conseguir ajudar. E se você não conseguir passar àquela pessoa, né, que ela se acha completamente boa, que ela tem agora um problema e que precisa ser tratado da melhor forma possível, que precisa da dedicação dela também, porque lembrando que o paciente ele sempre tem uma questão de ser passivo. Ele está esperando um remédio, ele está esperando uma cirurgia, ele está esperando uma intervenção. E o que a gente vê muitas vezes em ortopedia é que o paciente ele faz parte do tratamento. Então, ele estar focado naquilo, querer aquilo e contribuir para aquilo é o segredo, tá? Então, estou muito feliz aqui de falar algo que muitas das vezes é relegado ou nem é falado. Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Vamos começar a falar temas também psicológicos relacionados à ortopedia, não só de infecção, artrose, tratamentos cirúrgicos e conservadores. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.